Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou a doutora Cristiane Kifuri. Eu sou formada em endocrinologia, mas também sou apaixonada por estudar e compreender o comportamento humano e procurar perspectivas novas de tratamento para que o ser humano seja tratado de uma maneira íntegra ou integral. E venho apresentar para vocês hoje o Dr. Kader Dagestani. Ele é nefrologista e ele vai falar hoje sobre a saúde renal. E eu vou falar boa noite aqui para o Dr. Kader. E aí, Dr. Kader, como é que está? Cris, tudo bem? Boa noite a todos também. Estamos bem, graças Muito obrigada por ter vindo a Deus. para tirar as dúvidas de todos nós sobre a saúde renal. Então, me fala um pouquinho sobre a questão dos rins, né? A gente sabe que o rim é um órgão bastante importante. Dá uma resumida para o pessoal, qual que é a função principal dos rins? A principal função do rim, na verdade, é difícil falar. A principal a gente sabe que é assim, fazer a filtragem do sangue, né? Então, todas uma grande parte das impurezas que temos no organismo, né? E também a eliminação do excesso de líquido, né? Do líquido. Então essas impurezas vão embora junto com a urina para fora do organismo, dentre as outras funções do equilíbrio ácido-básico, né? Produção de hormônios, ativação de hormônios, de vitaminas, que são. Então o rim tem múltiplas funções. O que a gente consegue ver é a urina. E a gente quer falar um pouquinho também da insuficiência renal, que é uma coisa que é tão grave, que é uma coisa insidiosa muitas vezes, que a gente não percebe que está acontecendo. E assim, o diagnóstico da insuficiência renal, ao longo dos anos, das décadas, ele foi mudando muito? O conceito ainda é o mesmo. Na verdade, o que eu acredito que vem acontecendo é nós aperfeiçoamos uma maneira de conseguir falar melhor que a pessoa tem ou não tem uma doença renal crônica, fórmulas que nos ajudam a estimar quantos a gente para ser mais fácil de falar, quantos por cento o rim está funcionando, e dentro dessa fórmula ela tem um componente que é a idade, então o envelhecimento que a expectativa de vida passou de 40 para 50, para 60, para 70, 80 agora, beirando. Então, o que é muito importante porque assim, é uma doença, como você falou, tem uma incidência alta, cerca de 10% da população acaba tendo algum grau de doença renal crônica, então a prevenção é o mais importante, com certeza. E por ser uma doença insidiosa, primeiro, quais são os pacientes que mais têm esse risco de insuficiência renal? Então, a primeira, da sua especialidade, diabetes é a primeira, seguida por hipertensão, e depois a terceira, aí já fica a prevalência, diminui bastante, né? Mas é glomerulopatias, glomerulopatia é uma doença de uma estrutura renal, né? E uma doença genética que é doença renal policística autossômica dominante, mas aí já diminui bastante, né? Que é uma doença familiar congênita. Tá? E o que, que acontece no rim do diabético para falar, olha, está alterando o rim e pode levar a uma deficiência de produção, logicamente, dos hormônios, de filtração glomerular. O que, que acontece no rim? No rim, o diabetes, a primeira, a gente demora, se nós não estamos atentos, no caso, na verdade, demora a ver que tem alguma alteração na parte do rim. Porque o mecanismo inicial ela é uma hiperfiltração, então o rim ele acaba filtrando a mais,
né? Então, no começo, a gente acaba não vendo naquela fórmula uma diminuição da função do rim. Então, se não pega um profissional que está treinado, aí às vezes com um exame de urina básico, a gente conseguiria, que é a microalbuminúria, a gente conseguiria ver algum estágio bem inicial de uma doença renal do diabetes, que já poderia estar começando a ser tratado, né? Então a primeira fase é uma hiperfiltração, depois a gente acaba vendo uma microalbuminúria e outros comemorativos depois com o declínio da função do rim. Explica um pouquinho para o pessoal o que que é microalbuminúria. Microalbuminúria, sim. A albumina é a nossa proteína mais abundante no organismo, né? E o rim, como a gente falou, ele faz a filtração, né, das impurezas e não deve, a gente tem uma quantidade ínfima, né, pequena de proteína que passa por uma barreira de filtração que nós temos. Mas na teoria, essa quantidade deveria ser inferior a 30 miligramas no exame. Mas o mecanismo que não deveria passar a albumina seria pelo tamanho mesmo da albumina, pelo tamanho dos Daltons mesmo, e pela carga negativa que a albumina tem, e a barreira de filtração também tem essa carga negativa. Então não deveria passar, ou passar é uma quantidade muito pequena. Com a hiperfiltração, acaba tendo mudança da polaridade da membrana, acaba passando com mais filtragem, com mais pressão intraglomerular, isso acaba machucando o endotélio renal, na verdade, né, na parte glomerular, e acaba começando a passar essa perda de proteína. Então a gente está vendo um marcador de lesão endotelial, que nada mais é do que o que acontece quando a gente tem infarto, AVC, isso acontece na microestrutura renal. E esse exame é feito de uma maneira bastante simples. Simples. Como é um exame bastante simples, existe também alguma outra maneira, além da microalbuminúria, para a gente pode fazer o diagnóstico no dia a dia no consultório, ou o paciente fala, olha, eu preciso fazer esse exame que é importante para mim. Alguns relatos que nós conseguimos na conversa com o paciente por exemplo, hoje em dia, com acesso à internet, já eles acabam procurando, mas assim, muita espuma na urina. Então é um sinal que nós temos que ficar de olho. Se ele tem esse relato, tem que vir, ou vocês, né, observarem isso, tem que vir à mente. Será que estou perdendo proteína na urina? Será que estou perdendo albumina na urina? Que é um marcador, a pessoa não nota a mudança da característica, né? Algum grãozinho de espuma acaba fazendo, mas é uma espuma mais abundante. A gente fala que parece colarinho de chope, né? Então, pô, é um sinal que nós podemos ficar atentos para lembrar, olha, temos que pedir esse exame. Em relação a medicamentos hoje, quais os medicamentos que a gente pode dizer, eu te falo assim, esse medicamento a gente usa para tratar a insuficiência renal? É o que eu costumo dizer no consultório. É, quando a gente acaba, hoje em dia, para uma doença renal do diabetes, a gente acaba tendo hoje em dia 4 medicamentos, né? Então, o primeiro que, quando eu entrei da residência, a gente só tinha um Iecobra, são medicamentos para pressão que vão agir ali na arteríola renal, né? E com o passar do tempo, 2016, 17, que a gente foi apresentado para as glifosinas, os inibidores da SGLT2, a dapaglifosina, a empaglifosina. Recentemente, ano passado, que lançou no Brasil o finerenone, o antagonista mineralocorticoide, né, que ele é mais seletivo, né, do que a espironolactona, que é o parente. E também saiu um estudo recente,
que ano passado, do Flow, né, que também falou, né, do famoso Ozempic também nessa maneira de proteção renal. Então, a gente acaba usando medicamentos de outras, aparentemente de outras áreas, mas acaba tendo um benefício. Esse para o diabetes e para o não diabetes a gente acaba usando o IE-Cobra mesmo e também o inibidor da SGLT2 que também já está liberado para não diabéticos também, pelo perfil de segurança maravilhoso que ele tem. IECA, tá, pessoal? Às vezes o pessoal É, fala, não entende o que é. IECA é o enalapril, captopril, que vocês conhecem, exato. tá? O mais comum é o losartan, que muita gente toma, só pra vocês terem noção que medicamento que é, tá? Fora a questão dos medicamentos que a gente sabe que dão proteção renal, que são muito importantes, até o início desse tratamento, já no início da doença, diabetes, para evitar de alguns medicamentos, não de todos, né? Que haja progressão renal. Tem alguns medicamentos que já entram um pouquinho depois, né? Sim. De qualquer forma, em relação à parte alimentar, por que é importante também a parte alimentar quando, por exemplo, o rim já não está funcionando muito bem e que função renal que você fala assim, não, agora a função renal está de um jeito X que já não dá mais para comer certas coisas. É, assim, como tudo na vida, a gente tem que fazer tratamento individualizado para cada paciente. Se você for entrar agora na internet e procurar tratamento alimentar, né, uma dieta para quem tem doença renal crônica, vai parecer que você não pode comer mais nada na sua vida, né? Então, o primeiro passo, se a pessoa tem diabetes, tem que ter uma carga, né, glicêmica menor, né? Tem que ter um controle muito bom do diabetes. Não adianta falamos tudo isso que pode dar todos esses medicamentos se a base não está feita. Que é primeiro tratar o diabetes, tratar a pressão. Agora a parte alimentar, a gente a dieta hipossódica, isso está totalmente, né, comprovado, e uma restrição de proteínas pode ser necessária, dependendo se a pessoa tem ou não diabetes, porque se eu privo a pessoa de proteína, eu não posso fazer privar tanto da proteína num diabético, porque se ele já tem já tem uma restrição de carboidrato, então daqui a pouco ele fica sem nada para comer. Então já são perfis diferentes. A única coisa que a gente fala assim, realmente é proibido de comer carambola, né? Então, carambola, ela tem uma toxina, carambuxina, que ela é neurotóxica, inclusive causando óbito, né? Então, em graus mais avançados da doença renal, a gente proíbe carambola e tem uma restrição de proteínas. Como eu falei, nós temos que ter um pouquinho de bom senso, porque no geral, por exemplo, uma população mais idosa, se eu restringir, eu falo restringir proteína, ele já não come muito, ele diminui mais ainda, diminui massa muscular e pode ser isso até mais prejudicial. Então, mas no geral é uma restrição proteica, restrição de sódio e o controle das doenças que levaram à doença renal. Então, mas para deixar um pouco mais claro, assim, porque às vezes a pessoa pode olhar e falar, nossa, mas em que grau da insuficiência renal que eu vou fazer isso? Porque às vezes a pessoa fica, nossa, já tem que fazer isso no começo? Como é que é isso? Nós classificamos a doença renal a gente tem uma classificação no CADIGO que é grau 1, grau 2, grau 3A, 3B, 4 e 5. O 5 é uma função do rim menor que 15%. Geralmente, quando está entre 15 e 30%, que é o grau 4, ou o grau 3B, que é entre 30 e 45, a gente começa a pensar um pouquinho nessa restrição. E a segunda parte da tabela que tem é o grau de tanta importância que a gente falou da microalbuminúria é entre 30, menor que 30, entre 30 e 300 e maior que 300. Toda vez que tiver maior que 300, já é indicado encaminhar direto para o nefrologista mesmo com a função do rim normal. Então, eu tenho uma função do rim maior que 90 ml minuto. Já é indicado o atendimento com o nefrologista. Nos outros, a recomendação começa quando está ali no grau 3B.
com uma proteinúria intermediária, entre 30 e 300. Mas é no 3B que aí a restrição proteica começa a fazer mais sentido. Em relação à hipertensão arterial, como é que ela afeta o rim? De que forma? O mesmo mecanismo de lesão endotelial, de alterar a perfusão renal propriamente dito, né? Então, como a gente falou, né? O captopril, o enalapril, ele age ali na arteríola renal a ponto de dilatar para não deixar, para diminuir a pressão dentro do glomérulo, dentro dessa estrutura renal, né? E por assim deixando uma melhor filtração, mas as doenças elas acabam muito sendo parte microscópica, na verdade, né? Mas altera a, essa questão de hiperfiltração, de lesão endotelial. E muitas vezes, algumas vezes, nós, né, eu acredito que a nossa incidência de doença renal relacionada ao diabetes, ela é superestimada, na verdade. Porque na maioria das vezes, nós temos uma hipertensão primária, uma hipertensão essencial, ou seja, parte genética, comportamental e tudo mais. Agora, a doença renal pode levar à hipertensão, então a gente não sabe se ela é causa ou consequência. Às vezes a pessoa já chega só com hipertensão, mas é uma hipertensão estranha, num jovem que não deveria ter hipertensão. Então, nós temos que tentar pensar se que talvez não foi a causa, pode ter sido uma glomerulonefrite também que levou a isso. O que é glomerulonefrite, professor, É, entender? glomerulonefrite, quando a gente fala de tem glomerulonefrites primárias ou secundárias, primárias é quando a gente fala que é como se fosse uma doença autoimune que ataca exclusivamente o rim. Primária é quando é um ataque só do rim e secundária é quando tem uma inflamação no rim, né? Relacionada a alguma outra doença, como lúpus, como artrite reumatoide, alguma doença que pode levar ao problema renal. Por exemplo, no final das contas, o diabetes acaba talvez virando, pode ser, né, que se acabamos não fazendo biópsia renal nos pacientes, mas a lesão elementar é uma lesão de Kimmich-Wilson, que está escrito no livro, a gente acaba não fazendo a biópsia para ver, mas é uma lesão glomerular que tem no final de tudo. É importante a gente sempre fazer essa conexão. A gente vê, olha, conexão do diabetes, da hipertensão, da obesidade, porque a obesidade, ela também aumenta uma hiperfiltração de proteínas. Sim. Então, você pega um paciente com obesidade, com hiperfiltração de proteínas, diabético, com hipertensão, ou seja, você junta um combo só, né? De inflamação ali do endotélio, né? Que é a camada das artérias, tá? Endotélio é uma parte das artérias. E essa inflamação endotelial, é lógico que ela não acontece só nas artérias renais, né? Nos glomérulos, ela acontece no nosso corpo todo. Então, por isso a importância do tratamento ser um tratamento integral na parte renal, cardíaca, de todo o endotélio, para que não haja complicações tanto nas artérias renais quanto oculares e assim vai, né? Então, a nossa saúde nunca pode ser dividida em pedacinhos. Não. Sempre é um conjunto de situações para a gente cuidar. Em relação a doenças renais, vamos falar um pouquinho de outras doenças renais. Fora a insuficiência renal, quais as outras doenças mais comuns encontradas no dia a dia? Bom, um nefrologista, além, né, dessa questão ali da doença renal, a gente acaba lidando muito com também litíase renal, que acaba aparecendo, né? Então, pedra no rim, propriamente dito. A maioria das causas de pedra no rim é falta de água, né? Propriamente dito, e tem uma mudança também, né, no padrão nosso alimentar, que ficou muito pior do que era antigamente, né? Então, a incidência de cálculo renal aumentou, porque está relacionado desculpa, com alimentos muito ultraprocessados, né, industrializados, então tem essa relação, então, o nefrologista,
quem retira o cálculo é o urologista, mas quem vai tentar prevenir, né, essa nova formação de pedras renais ou pessoa que tem cálculos de repetição, a gente acaba fazendo essa investigação. Eu brinco, o nefrologista é um grande clínico geral, na verdade, né? A gente lida ali com a questão da doença renal, da diálise, né? Que é o nosso. A gente quer evitar que todos cheguem a este ponto, na verdade, né? Então, tudo isso que a gente acaba falando tem que fazer, tem que tomar os remédios e tudo mais, é para evitar que lá na frente alguém precise fazer hemodiálise, né? Então a gente brinca que é um grande. A gente vai se preocupar. Então, no começo da consulta, todo mundo chega, se quando é encaminhado para o nefrologista, chega com aquela vontade de mostrar o exame. E acho que é a última. Acho não, é a última coisa que eu vejo. A primeira coisa é saber quem é, quais doenças, pô, por que foi encaminhado, quais doenças, quais medicamentos que tomam, porque no meio disso tudo tem medicamentos que são nefrotóxicos, ou o maior exemplo que é vendido sem receita acaba sendo, né, o anti-inflamatório, né? Então, o nimesulide, ibuprofeno, tandrilax que tem no meio da composição, entre outros, podem ser nefrotóxicos, né? Então, a gente acaba vendo para pensar se tem algum ajuste medicamentoso que tenha que fazer. É, e ajudar os outros colegas a tentar conduzir da melhor forma possível, que aí tem alguns ajustes de dose, disso, daquilo que são bem necessários. Em relação à parte hormonal do rim, eu queria que você falasse um pouquinho da vitamina D, queria que você falasse um pouquinho também da eritropoetina. Certo. Bom, a vitamina D ela acaba sendo, né? A gente sabe que tem que ser o consumo, que tem exposição solar, mas ela tem que passar ali pelo rim, né? E ela tem parte fundamental na parte óssea. Ou, como eu falei, o rim tem diversas funções, então a vitamina D está ligada ali com a parte mineral óssea, com a absorção, com ativação de osteoclasto, para pegar cálcio, fósforo. Então tudo isso passa pelo rim. Então, na parte da vitamina D, é, que é muito importante, né? Hoje em dia, dosado até demais, né? Mas que é importante manter num nível bom, né? Porque a gente sabe que isso vai facilitar a parte óssea. E a parte da eritropoetina é um hormônio que ele é produzido pelo rim, mas ele é usado, né, na questão de que ele vai na medula para a produção dos nossos glóbulos vermelhos. Então, quando a doença renal atinge algum certo 3B para 4, ou seja, com uma função do rim ali próximo de 30%, que acaba tendo essa deficiência, né, da produção, e aí alguns pacientes podem acabar evoluindo com anemia da doença renal. É muito importante, porque tem paciente que não sabe por que está com anemia. Lógico que podem ter outras causas a serem investigadas, mas a insuficiência renal, dependendo do grau, a pessoa já pode estar com uma anemia decorrente da falta de produção desse hormônio no rim. E tem muitos pacientes que acabam utilizando a eritropoetina, né, como medicamento, né, que é feito também para o paciente usar quando há necessidade. Em relação à vitamina D, a gente sabe que a vitamina D é muito importante para várias questões, né? Você falou do osteoclasto. Explica um pouquinho para o pessoal o que é o osteoclasto. Ali na parte óssea, a gente tem o osteoblasto, osteoclasto, que ele é usado, na verdade, para retirar resumindo, o nosso cálcio, o nosso estoque de cálcio está na parte óssea, né? Então, o osteoclasto vai ser usado para comer o osso propriamente dito, para puxar o cálcio através do. E aí, quando o cálcio sérico, né, o cálcio no sangue está um pouquinho baixo,
Isso estimula a produção de paratormônio na glândula paratireoide que fica lá em, sei lá, em geral são 4 glândulas ao redor da tireoide que vai se elevar e ele vai estimular essa retirada do cálcio do sangue. A hora que atinge um nível bom, que o corpo fala assim, está ok, esse paratormônio reduz e aí acaba tendo. Aí você deixou dentro do nível que você gostaria, né? Então essa ativação é uma. A gente chama isso, né, de feedback negativo, né, e positivo, ou seja, quando o cálcio está baixo, aumenta o paratormônio para ir até lá, até o osso, tirar lá do osso para levar para o sangue, e aí depois normaliza. E depois de algum tempo, na doença renal, né, é, o cálcio ele fica baixo porque a gente acaba tendo um complexo, diminui a fosfatúria renal, né? Então o fósforo que nós perdemos pela urina diminui, o fósforo aumenta muito no sangue e ele acaba se ligando com cálcio. Esse complexo não conta como cálcio biodisponível. Então o cálcio permanece baixo e aí fica estimulando esse paratormônio a retirar. Então pode causar um grau de fragilidade no osso na pessoa que tem doença renal, que a gente acaba depois, nos níveis mais avançados, tendo que medicar. Acaba dando muita osteoporose, né? Mudando muito a matriz óssea. Exato. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas a densitometria óssea minha não tá tão ruim assim. Deixando bem claro, né, que a densitometria óssea é um exame que vai ver a densidade óssea, não a matriz óssea. A matriz, muitas vezes a gente não consegue saber como ela está, porque para você saber exatamente qual a qualidade dela, teria que tirar um pedaço do osso. Ninguém vai fazer isso no dia a dia. Na prática do dia a dia, não, Não. isso não é possível, né? Então, é sempre importante a gente fazer os diagnósticos, não só laboratoriais, mas como clínicos, fazendo essa conexão, ou seja, um paciente diabético, se ele perde muito músculo, se ele é um paciente obeso, hipertenso, que tem insuficiência renal, essa falta de músculo com a sarcopenia também piora a osteoporose, ou seja, uma coisa entra na outra. Sim. Então é sempre importante a gente ter esse balanço entre qual alimentação vai fazer para o paciente diabético renal que tem essa falta de músculo que é a tal da sarcopenia, para a gente não piorar uma coisa e nem piorar tanto a outra. Com Né? certeza. Então é sempre um balanço e uma sensatez, né, de procura. Em relação à soroterapia, que o pessoal coloca um monte de vitaminas e coloca na veia, o que você acha em relação a isso, em relação aos rins? Depende. Como tudo na vida depende. A maneira como eu estou vendo o que está acontecendo, eu acho que está sendo feito de uma maneira não muito legal, né? Assim, acho que o tratamento cada vez mais tem que ser individualizado e tudo mais. Mas algumas soroterapias, a gente já viu o uso de vitamina D em doses elevadíssimas, né? Então, assim, sem conexão nenhum com a realidade que é necessário, né? E aí, pô, uma hipervitaminose D, como a gente falou, pode causar uma hipercalcemia, o cálcio sanguíneo muito alto. A pessoa fica confusa, pode dar convulsão, outras coisas, inclusive uma injúria renal aguda com necessidade de fazer hemodiálise para retirar esse excesso. Então, tenho visto com uns olhos não muito bons. Claro que tem profissionais qualificados que fazem de uma maneira muito certa, correta, né? Mas de uma maneira indiscriminada, como está acontecendo às vezes, não está sendo bom. Não só soroterapia, uso de hormônio de maneira indiscriminada,
hormônio é para ter reposição quando você tem uma deficiência, né? Então, assim, é terapia de reposição hormonal. Quando se a testosterona tá baixa do homem, né? A gente tem que repor, mas dessa maneira também tem casos, porque pode dar hipertensão, hipertensão acelerada maligna, pode dar algumas doenças que também vão cursar com doença renal ou uma insuficiência hepática. Então, eu acho que nós temos que ter com. Os extremos são ruins, a gente tem que tratar a obesidade de maneira bem incisiva, né? Agora, ainda não sai, que eu me lembro, não saiu nenhum estudo do famoso Monjaro que vai chegar agora aqui, mas que vai ajudar bastante na questão da obesidade, mas assim, a síndrome metabólica, que é a junção de tudo isso, na verdade, na hipertensão, obesidade, diabetes, essa questão toda é extremamente prejudicial. Então, tudo que a gente falou de medicamento e tudo mais, mas a causa está na prevenção de uma boa parte dessas doenças são preveníveis, sem medicamentos, na verdade. O medicamento é dieta adequada, atividade física, que a gente acaba não gastando nada para isso. Ou gasta-se muito Muito menos, menos. né? Então é sempre focar na sensatez, na alimentação saudável, na, no ganho de massa muscular saudável, no exercício saudável, sem exageros também, porque o exercício físico é muito relativo, né? Tem pessoa que pode fazer algumas coisas, tem pessoa que não pode, não consegue. Então é sempre focar na parte individualização de tratamento para tudo. Em relação à parte de sarcopenia, você vê pega um paciente assim que está com caquexia, muito magro, como é que entra a questão da função renal aí? Aí, sempre individualizado, mas assim, eu falei, a gente tem uma calculadora, hoje em dia, aplicativo, que essa calculadora é a CKD-EPI, né? Só que ela é excelente para a maioria das pessoas. Para os extremos, ela é ruim. Então, uma pessoa que tem caquexia ou que tem muita massa muscular, ela pode dar um exame falsamente bom ou falsamente ruim. Então, a creatinina é um produto de degradação de massa muscular, ou seja, se você tem mais massa muscular, pode ser que a sua creatinina no sangue seja maior sem representar a piora da função do rim. E uma pessoa que é sarcopênica, amputados, hepatopatas, que no geral realmente tem menos massa muscular, aí ela também, quer dizer, vai gerar menos creatinina, mas porque eu tenho menos massa muscular. E aí nessa questão a gente acaba pedindo um outro exame chamado de cistatina C. A gente não perde assim de rotina porque não é coberta pelo SUS e não é coberta na maioria dos planos de saúde, mas é um recurso que nós usamos para poder dar mais para um paciente que a gente desconfia que aquela creatinina vai estar falsamente alta ou falsamente baixa para poder estratificar o risco de ter uma doença renal. Há uma outra maneira também de fazer o diagnóstico de insuficiência renal, além da questão da microalbuminúria e da calculadora do CPK, Pode, do CKD-EPI, etc., da cistatina. o clearance de creatinina urinária, né? Então, Uhum. pedir um exame de urina de 24 horas. A gente tem usado menos pela. É difícil, porque se a pessoa trabalha, é difícil, tem que levar um pote que tem que comportar, depende da quantidade de água, 2, 3 litros, é complicado. E doença renal também, a gente, além da parte funcional, a gente também faz o diagnóstico da parte estrutural. Então, se a pessoa, por exemplo, nasceu sem um rim, agenesia renal, retirou por um tumor, retirou para doação, tem alguma alteração também estrutural também a gente considera que a pessoa tem doença renal, mesmo com o funcionamento do rim normal. Em relação a essa questão também da parte renal e cérebro, se uma insuficiência renal está muito importante, existe também uma correlação também de um déficit cognitivo? Sim, é,
Aí a gente para um pouquinho de falar de creatinina e a gente começa a pensar num outro metabólito que é a ureia. A gente correlaciona muito a ureia com os sintomas, né? A gente não tem um número exato de ureia que vai falar pro que, olha, vai ter agora, pode ter confusão mental, sonolência, inclusive chegar a coma, né? Mas a gente não tem esse número exato. Às vezes tem muito a ver com a velocidade que é instalada, então numa injúria aguda do rim, a velocidade nós temos no geral ali, o valor de referência do laboratório é 20 a 40, 20 a 50. Se faz uma injúria rápida, né? Então uma desidratação, a ureia vai 150 rapidamente, 200 a pessoa já tem uma sintomatologia muito grande. O problema da doença renal é que ela é silenciosa, então o, o cérebro ele vai se adaptando. Na verdade, a ureia acaba mexendo na osmolaridade, e isso na parte central que vai fazer essa questão de sonolência e tudo mais. E o corpo é extremamente adaptável pro bem e pro ruim. Então, assim, a pessoa às vezes está com uma creatina elevada, 6 7 uma ureia de 180 e não está sentindo nada e é descoberto por um acaso que tem a doença renal. Mas ela pode dar esses sintomas neurológicos, né? Como sonolência, confusão, coma, em níveis mais avançados. Então ela tem total relação. Em relação à hemodiálise, como é que é escolhido, por exemplo, o paciente agora tem que fazer hemodiálise, ainda não precisa fazer hemodiálise? Essa pergunta é a que aflige muitas pessoas, né? Então, Hum. assim, quando chega na nefrologista, às vezes procura o que que é e vê que se procura na nefrologia, aparece hemodiálise. É, nós, no, o que está escrito no livro é uma função do rim, uma taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml ou 15%, que a gente acaba falando. Aí tem muita gente que já se enquadra nisso. Aí a segunda coisa é associada a sintomas. Então são sintomas. O problema é que são sintomas inespecíficos. Então nós tentamos associar aos dois a, ao risco de outros exames, como potássio elevado, pode levar, né, a um óbito rápido. Então aí são sintomas, são exames que seriam de urgência, mas de maneira eletiva é uma ureia que acaba sendo marcada a função do rim menor que 15% associada a sintomas. Você tá ficando mais sonolento, mais prostrado, uma fadiga mais intensa, uma inapetência. Então, o corpo ele é muito inteligente. Então, às vezes a pessoa, lembra que a gente falou lá no começo que talvez vamos fazer uma redução de proteína, é o que eleva a ureia no sangue. Então, o paciente ele olha um prato que tem carne, que tem frango, que tem peixe, ele já começa a ficar enjoado. O corpo já recusa aquilo sabendo que vai fazer mal. Então, essa questão de inapetência, são vômitos que não passam, que vêm com muita frequência e não vão embora, soluços também. Então, são vários pequenos sintomas que a gente analisa os sintomas e o exame e fala: olha, eu acho que está na hora. Isso de maneira eletiva, né? De maneira emergencial, a gente acaba vendo a pessoa não está urinando. É uma coisa que assim, se não for uma causa que a gente chama de pós-renal, ou seja, a próstata que está dificultando a saída da urina, a bexiga que está, sei lá, com coágulo, cálculos, existem pessoas azaradas nos dois, nos dois ureteres. Então o rim não está conseguindo jogar essa urina para fora. Esse líquido tem que ir para algum lugar e ele vai para lugares que não são bons, pulmão, e a pessoa fica com falta de ar. Como eu falei, potássio, níveis elevados podem causar bloqueios musculares, músculo coração que sofre nisso. Então
De maneira urgente, a gente tem alguns critérios de urgência dialítica, mas de maneira eletiva são os sintomas que são mais importantes. Então, tem pessoas que a gente fala 15%, mas tem pessoas que a gente leva até 8, 7% de maneira relativamente segura, com acompanhamento adequado. Até porque a questão da hemodiálise também, a gente sabe que o paciente tem uma qualidade de vida bem reduzida quando está fazendo hemodiálise, né? Não é fácil, né? Não é um... Melhorou, mas assim, eu sempre falo pra qualquer pessoa, eu falo assim que eu falo que melhorou, mas nunca vou falar que é bom fazer diálise, mas eu sempre falo que graças a Deus temos, porque isso dá tempo às vezes para um transplante renal, mas a qualidade de vida, porque nós temos que ir lá fazer diálise 3 vezes por semana, 4 horas, ou às vezes mais vezes por semana, mas acaba sendo uma perda de que perde algumas horas da sua semana entre além de ficar lá, tem que ir ao local, ir embora, Fazer muito aí muito exame. exame, faz o heparina, pode ficar algumas manchinhas roxas no corpo, punção, duas agulhas calibrosas. A gente tenta Não é evitar fácil. isso ao máximo, mas quando é necessário, é a melhor coisa a ser feita. Alguma dica que você daria para os pacientes que são diabéticos, hipertensos, com obesidade, para eles evitarem chegar nesse ponto da insuficiência renal mais grave? Eu vou falar o que eu sempre falo. Primeiro você tem que ser o melhor amigo do seu endocrinologista. Porque assim, a- o endócrino vai fazer tudo e ele, às vezes, ele, não que ele demore, né? Mas ele, porque assim, é o que a gente falou, tem um momento certo ali pra. Nós, somos poucos nefrologistas, então assim, tem um momento certo para encaminhar para o nefro. Então assim, como eu falei lá no começo, a primeira coisa, não adianta a gente dar vários medicamentos que a gente conversou se o diabetes não estiver controlado. Então assim, seu melhor amigo do endocrinologista, perder peso, uma dieta saudável, mas assim, o foco, eu sempre falo assim, o foco é controle seu diabetes, hemoglobina glicada. No geral, a gente vai falar que tem que ser abaixo de 7, algumas variáveis dependendo da idade para não ter Uhum. risco de hipoglicemia, mas no geral, hemoglobina glicada é bem controlada, né? Porque só a glicemia de jejum ou um destro uma vez ou outra, a gente não sabe se está controlado ou não. Aí depois que o diabetes está controlado, esses ajustes, então assim, claro que para pessoas que têm diabetes tipo 2 sempre que é possível tem que estar ali com um inibidor do SGLT2, né? Um IE cobrar, a gente passa o captopril, o enalapril, o losartan, não pode misturar, mas tem que ser um ou outro. Mesmo que às vezes que não tenha diabetes para controlar essa perda de proteína na urina, né? Essa microalbuminúria, então o foco sempre é evitar que chegue, porque a gente vê quando vai uma macroalbuminúria maior que 300 miligramas, várias vezes é bem difícil a gente conseguir regredir isso. Então, quanto menor a lesão que tem lá dentro do endotélio, mais fácil, né? De tratar. Ou seja, né, sempre fazer a Prevenção. prevenção, né? Então, procure seu médico, seu endocrinologista, para não ter que chegar no nefrologista. Sim, eu sempre falo, eu bato nesse negócio assim. Que o endócrino falou desse exame? Que vem aquelas hemoglobina de 10. Não, mas tá. Eu falo, não, você tem que voltar nele. A gente vai ajustando, porque tem alguns ajustes de medicamentos que a gente não deixa, já devolve às vezes vai lá com a dapaglifosina, já devolve às vezes com uma linagliptina junto. Se possível, a metformina, a gente vai tentando ajudar ali, mas assim, volta, seja o melhor amigo do endócrino, porque é a prevenção. E é o básico, né? E aí reforçar que tem que fazer atividade física sempre que for possível a pessoa e o que for possível fazer, né? Então, não é para todo mundo que tem que
correr, não sei o quê. Às vezes é hidroginástica, já vai ajudar bastante. Atividade resistível, musculação, que é trocar gordura por massa muscular. Isso tem um peso muito grande para quem tem diabetes também. Então é prevenção mesmo. É isso aí. Acho que agora a gente pode começar com as perguntas, né? Para a gente responder. Porque é complexo, né? São coisas realmente bastante interligadas e altamente complexas. Ana Maria está falando excelente profissional. Minha mãe, muito Sua obrigado, mamãe. mãe. Margarete, muito bom profissional e ser humano. Minha mamãe também está aí, ótimas informações. Precisava ouvir isso. Obrigada, doutores excelentes. O Sérgio também está, Sérgio Júnior parabenizando o Cader. Laila da Gastanelli. Minha irmã. Sua irmã? Ela está perguntando para que serve esse exame de urina de 24 horas. O exame de urina de 24 horas depende. Depende o que nós queremos ver. Eu posso pedir, como a gente falou, o clearance de creatinina, que é uma maneira de estimar a função do rim. Nós podemos pedir o cálcio urinário de 24 horas, se a gente está tentando investigar cálculos renais, porque que o paciente tem uma hipercalcemia. Pode pedir uma proteinúria de 24 horas, também pode ser, uma microalbuminúria de 24 horas. A gente pode pedir vários metabólitos, aí depende do que nós estamos pensando em investigar. Ana Cristina está perguntando: a pressão alta deve ser tratada pelo nefrologista ou pelo cardiologista? Eu brinco com os cardiologistas que quando fica difícil eles mandam pra gente, né? Então ambos tratam, na verdade é que aí quando lembra que a gente falou de hipertensão primária e secundária? A primária geralmente acaba ficando cardiologista. Quando é secundária, os colegas acabam encaminhando para o nefro para pesquisar causas de hipertensão secundária, feocromocitoma, uma coisa que outro é hiperaldosteronismo primário, apneia do sono, tem diversos outros causas de doença da hipertensão, então pode ser tratado com ambos. A gente até acaba tendo uma boa experiência, mas a gente tem um viés de acabar pegando os pacientes mais difícil de tratamento. Deixando claro que secundária a alguma outra doença, tá? Isso. Paciente que faz uso de insulina tem mais incidência de doença renal? Pra mim, quando eu penso que tá usando insulina, é que eu acredito que ou é um diabetes difícil, de um controle mais difícil, né? Então, nós sabemos, na verdade, né, o diabetes tipo 1, ele tem uma evolução um pouquinho mais difícil de controle, né, ali, porque a insulina tem que usar geralmente dois tipos de insulina, uma lenta e uma rápida para o controle mais adequado, é um pouquinho mais difícil. Então, acho que o diabético tipo 2, quando ele acaba chegando de insulina, que é um tratamento mais difícil e acaba tendo uma incidência maior de doença renal. Mas não é o uso da insulina em si, eu acho que é o controle do diabetes. Eu vou tentar explicar, né, por causa da questão da endócrino. Então é o seguinte, não é a insulina que leva à insuficiência renal. Inclusive a insulina é um hormônio que a gente produz no nosso corpo, tá? O que acontece? Por que o paciente usa a insulina? Geralmente porque o paciente parou de produzir insulina, então ele não produz mais, e se ele não usar a insulina, realmente ele pode falecer, não existe outra opção. Ou em casos que o paciente é um diabético de muito longa data, que ele entrou numa falência do pâncreas em produzir insulina, não consegue mais produzir. Então, ele acaba utilizando a insulina a longo prazo. Então, quando o paciente já está nessa fase em que está muito tempo de diabetes, insuficiência renal, e já está com uma insuficiência pancreática, muitas vezes, várias doenças associadas, ele já não consegue mais manter um bom controle sem insulina. Então, as pessoas confundem bastante a questão do paciente. O nosso paciente não está bem.
Então, está usando insulina. A insulina que levou a isso? Não. Na verdade, foi um mau controle da doença, a associação dessas outras doenças muito complexas, que são a hipertensão arterial, a obesidade, insuficiência renal e outras doenças, obviamente, que podem levar a essas complicações. Então, não é a insulina que causa esse tipo de problema, tá? Agora vamos ver. Quais as causas das pedras nos rins? Como eu falei, assim, geralmente assim, a causa base que a gente fala que todos têm que fazer é uma hidratação, né? Então, falta de água. Porque, na verdade, quando a gente fala que funciona com coeficiente de solubilidade, ou seja, você tem que dissolver ali os cristais, os metabólitos que tem. A, nós buscamos entender ali na parte urinária o que está acontecendo. Se você tem uma hipercalciúria, que pode ser idiopática ou secundária a um hiperparatiroidismo primário, a gente mistura tudo que a gente falou aqui, mas pode ser uma doença na paratireoide que produz o paratormônio de maneira exagerada, que acaba levando um cálcio urinário alto, um cálcio sérico, um cálcio urinário alto, formando pedras. Pode ser uma hipocitratura, que é o citrato age ele não deixa formar o cálculo renal, né? A cristalização do cálculo. Então, citrato urinário baixo, que por isso que um dos medicamentos que a gente acaba usando é o citrato de potássio. É uma hiperoxalúria, que pode ser intestinal ou não. Então, nós temos algumas causas que a gente acaba investigando com aqueles exames de urina de 24 horas. É, onde que eu tava ali? Peraí. Em relação à urina, né? Às vezes com espuma deve ser um sinal de alerta. Você já até respondeu, né? Mas Sim. pode falar. É, a urina com espuma deve ser um sinal de alerta, principalmente se você notar uma alteração meio que súbita, né? Muitas pessoas nem olham para a urina, mas assim, eu tenho e começa a aparecer um pouquinho mais de espuma, deve ser sim. Lembrando que algumas vezes comemos um pouquinho mais de proteína no dia, uma hidratação pior. Lembrar que a urina pela manhã ela vai ser mais escura pela baixa ingesta de água durante a noite, vai ser com um odor diferente. Então, mas no geral sempre deve, se você notou isso, tem que ser um sinal de alerta. Pedra nos rins e hipertensão de difícil controle tem relação? Pedra nos rins. Se você aferir o momento que você tá com a dor, vai estar com a pressão alta, mas no geral não vai ter relação, a não ser assim. A gente falou que tem hipertensões secundárias, tem uma hipertensão que é doença parenquimatosa renal. Caso você tenha múltiplos e múltiplos cálculos que acabam de alguma maneira fazendo cicatriz no rim, pode causar uma doença do rim ali, do parênquima renal, e acaba elevando a hipertensão, mas no geral não tem essa relação. A Cecília está perguntando: refrigerantes e bebidas alcoólicas são prejudiciais aos rins? Sempre depende da quantidade. Se você não, não vai. Refrigerante de maneira geral no dia a dia não vai ser saudável, né? Então a gente já sabe. Mesma coisa da bebida alcoólica. Não, não é para tomar mais do que uma dose de álcool por dia, que acaba sendo, se não me engano, 30 gramas de álcool, mas não. É que isso vai levar a outras coisas, né? Então, o refrigerante pode estar ligado também com cálculo renal, pode ter uma carga mais alta de sódio, né, no componente, mas vai fazer mal pro organismo inteiro, não só pro rim. É, qual a função da renina? A, a renina, na verdade, a gente tem um sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é então grande parte daquilo lá que a gente falou dos medicamentos. Então o IE cobrar, ele
é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então a renina ela tá ligada muito com essa parte de hipertensão, na verdade, né? Então a gente acaba mexendo nesse sistema inteiro para bloqueá-lo, para na verdade a renina vai para conta da aldosterona. Então, por conta da aldosterona alta, a gente quer bloquear isso, então a gente bloqueia essa cascata lá na frente. Pode ser na renina, na angiotensina ou na própria aldosterona. A formação de pedra nos rins. Ah, uma para cima, peraí. O Pedro Paulo está perguntando: creatina e whey proteína prejudicam função renal? Diretamente não, assim, a creatina é um nome que é muito parecido, né, com creatinina. Se a pessoa não tem nenhuma doença renal, pode fazer uso, desde que seja naquela dose recomendada, vai ser entre alguma coisa entre 3 a 5 gramas, que a gente já pegou pessoas fazendo 10, 12 gramas, que é uma dosagem que não faz sentido. O whey protein é um suplemento, então se você simplesmente, os dois são suplementos, mas o whey protein, assim, se tá fazendo atividade física, o nutricionista vai passar, eu quero ganhar massa muscular, ele vai passar uma dieta mais hiperproteica, ou 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso, e precisar usar o whey protein, tudo bem, desde que não tenha já sabido o problema renal. A creatina pode às vezes criar um viés de que ela pode aumentar a creatinina sem representar pior da função do rim. E algumas vezes a gente lança a mão de usar a cistatina C para poder ver a real função no rim, mas não prejudica uma função no rim. A formação de pedra nos rins e na vesícula tem alguma relação? Não, essas não têm relação direta. Quando tem alteração de vitamina D ou cálcio, sempre tem que investigar antes de repor? Eu acho que a gente depende do nível que tem, a gente tem que sempre vai depende se o nível de vitamina D for muito baixo, menor do que 10 e tudo mais, mas tem que entender o contexto, por que que tá com o cálcio baixo? Por que que tá com a vitamina D baixa? Tem que investigar, mas aí depende do nível a gente trata antes. O uso de jardiance para diabetes pode causar espuma na urina quando se come excesso de carboidrato? Eu acho que a questão aí não é a espuma, tá? Esses medicamentos, né, o jardiance, as glifosinas, são medicamentos que elas fazem com que uma porcentagem, em torno de 90% da glicose que seria reabsorvida, ela é eliminada. Então, não é que ela vai causar mais espuma, é porque, na realidade, vai eliminar uma boa porcentagem de glicose na urina, tá? E agora, quando a pessoa come mais carboidrato, é lógico que se a glicose elevou muito, há uma porcentagem maior de glicose que seria reabsorvida. Então, é uma porcentagem, obviamente, maior de glicose que, por conta do medicamento, é eliminada. Não sei se deixou claro. Se eu deixei claro. Hoje, clínicas de estética, fisioterapia e até odontologia estão fazendo soroterapia, colocação de chip de beleza. Não deveria haver uma proibição por parte do Conselho de Medicina? Aí é complexo. A pergunta que aí a gente vai arrumar muita confusão. É complexo aí. Então, eu acho que a gente tem que, com certeza, tem que ter uma sensatez, né? Acho que tem que ter um controle, mas eu acho, pelo meu ponto de vista, que é impossível controlar tudo. Impossível. É impossível, praticamente. Acho que é muito mais a questão dos pacientes terem o bom senso de saber onde Bom, procurar e o que você fazer. tem profissionais. Você tem que procurar o profissional que é especializado naquela área, que tem expertise. O barato muitas vezes sai caro, né? Esse é o recado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma vez eu fui na dermatologista e ela me disse que uma paciente dela tinha colocado um ácido hialurônico de qualidade ruim no lugar que a paciente tinha ido e ficou tudo azul aqui.
o olho da paciente. Ou seja, dela foi lá para tentar consertar, ou seja, Um fica muito estrago mais ninguém caro, quer. esse estrago talvez nem consiga consertar, né? É. Então, eu sempre falo, a sensatez vem muito da nossa percepção de mundo. Acho que a gente não pode acreditar em promessas falsas, a gente sempre tem que estar pesquisando a coisa da maneira mais sensata possível, não acreditar em milagres, né? Então, é muito mais do paciente saber onde procurar. A Cecília está perguntando: paciente com diabetes e hipertensão pode tomar creatina e whey? É aquilo, é um suplemento, ou principalmente o whey. A creatina, se não tiver nenhum tipo de disfunção no rim. E lembrar que a creatina tem que ser tomada se você for fazer atividade física, senão ela vai estar vai ficar meio perdida ali no organismo. O que que eu estou fazendo aqui? Ela vai jogar água para dentro do músculo, né? Então ela é importante, muito importante para ganho de massa muscular. A gente sabe que tem esse benefício, desde que você esteja fazendo uma atividade física, resistida principalmente, né? Então, musculação, se não tiver nenhum tipo de alteração prévia, pode tomar. O whey protein é um suplemento também, se tiver ali dentro do contexto alimentar, pode tomar. Diálise, ruim com ela, pior sem ela. Isso é verdade. Obviamente, né? Algumas situações você não tem outra questão, é outra maneira de resolver, né? Pedro Paulo. Rim excluso é considerado uma deficiência e pode isentar de imposto de renda? De- Não vou falar porque é uma parte do direito, mas depende. Se for por um câncer, sim. Se depende se for uma genesia renal, não. Lauriane Martins, parabéns, foi ótimo. Obrigada, Lauriane. A Terezinha, muito obrigada, Terezinha. Gostei da explicação de espuma na urina, ótima explicação. O soluço me deixou meio confusa. Poderia repetir? Foi o que eu falei. O soluço é um sintoma, só que é um sintoma inespecífico. Só que assim, acho que a gente soluça. Todo mundo soluça. É um soluço que ele tá muito ligado com a acidose metabólica que acaba acontecendo. Então, é um soluço que vem com frequência e demora a ir embora. Então, assim, eu tenho soluço, que é espasmo diafragmático, todo mundo tem. Ok, agora assim, quando eu sei que eu tenho doença renal já mais avançada e começa com soluço que não passa, chama a atenção. E é bem involuntário e vem com muita frequência. A Laura, obrigada, Laura. Parabéns, excelentes informações. A Cecília está perguntando: o exame de gasometria serve para algum diagnóstico específico de doença renal? É, a gasometria, a gente exclui quase tudo, a gente só olha o bicarbonato, que a gasometria a gente pede venosa, né? Ali já estão consumindo todos os gases, então a gente usa para ver o bicarbonato. O bicarbonato ele é reabsorvido na parte pelo rim, então a gente fica de olho. Teve uma mudança no último Cadigo que muita gente não Fala o que é nós não. cadigo, assim, para ver Cadigo como o é. pessoal não sabe o Desculpa. que é. Cadigo é o que a gente usa de referência, né? Assim, que são vários especialistas que se reúnem para fazer um guideline, né? Para fazer um protocolo. Teve uma mudança, mas a gente, assim, no geral, a gente quer deixar acima de 22 porque o, quando tem uma acidose metabólica pode dar o soluço, como também pode alterar todo o mecanismo de a gente vai querer mais base, né? O bicarbonato é uma base, e aí a gente usa a base também da parte óssea, então a gente acaba fragilizando mais esse osso, então a gente usa para tentar controlar essa questão. A Vivian, obrigada, Vivian. Obrigada por tanta informação de qualidade. Qual a quantidade ideal para um bom funcionamento dos rins? A quantidade do que exatamente, Vivian? Pergunta aí pra gente poder responder, tá? É a quantidade de água, o que que é? De proteína? Eu acho que deve ser de água, né? Provavelmente. De água depende da pessoa, mas assim, no geral, que é aquele número que a gente escutou 2 litros por dia, nada mais é do que 30 ml por quilo. É que ali foi considerado um adulto de 70 quilos. Então, uns 30 ml por quilo, fora
Essa é a quantidade, mais o que você gasta, por exemplo, corri 1 hora, vai ter que tomar provavelmente mais 1 litro de água aí, então isso não entra nessa conta. É água, é isso mesmo. É a Vivian. Os níveis de A gente tem vitamina que ver D. também, ó, tem dia que tá muito calor, porque você Sim, perde muito água no suor, você acaba tomando mais, né? Eu acho que esse nível também de quantidade, a próprio é, organismo fala que dá sede, né? Avisa. E quando você vai urinar, a urina tá muito escura, já tá avisando que tem alguma exato. coisa errada, né? No geral, nossa, eu sempre falo que não existe um número certo. A gente às vezes coloca uma meta principalmente para idoso, porque idoso tem menos sede. Então, se você deixar ele passa o dia inteiro, e é uma causa frequente de internação e uma causa frequente de uma alteração aguda do rim. Então, eu não tenho o número exato. Olhando a cor do xixi, estando clarinho ali, amarelo clarinho, tá muito bom. Bom, a Aline está perguntando quais os níveis de vitamina D que são perigosos. Bom, os níveis abaixo de 10, acho que todos têm que tratar, entre 10 e 20, aí a gente vê as comorbidades, quem é a pessoa. Acho que ali, mas o ideal é ficar aquele nível ali entre 30 e 60, tá adequado para a maioria das pessoas, mas abaixo de 10 aí é mandatório tratar. O nível máximo também é 100, tá? Também tem essa questão que o pessoal hoje faz tanta vitamina D em altas dosagens, e eu já vi alguns protocolos que o pessoal faz de altas dosagens por muitos anos, alegando que aquilo vai melhorar doenças neurológicas extremamente complicadas que não tem cura na É, que é realidade. esclerose múltipla e E é assim esse. vai, são Já protocolos. peguei hipercalcemia grave por conta disso. E os pacientes, eles se submetem a isso, achando que essas doenças mais complicadas, como a esclerose múltipla, vão curar com altas dosagens de vitamina D, que não é uma realidade. Então, o paciente acaba complicando mais sua saúde ainda. Então, tomar cuidado com a vitamina D acima de 100. Quando você já faz diálise, tem alguma efetividade a questão nutricional? Por exemplo, a carambola, proteína e afins. A carambola continua sendo proibida, né? A gente tem uma melhora nutricional. Então, assim, a gente faz uma adequação para evitar a progressão da doença renal. A partir do momento que você já está fazendo diálise, a gente melhora a nutrição do paciente, que ele tende a perder massa muscular, né? Então a gente fala que dá para comer mais proteína. Toda clínica de diálise tem que ter uma nutricionista, né? Então, para ter o acompanhamento ideal, mas a dieta no geral, quando a gente tá tentando segurar para fazer diálise, a hora que começa a fazer diálise, a gente melhora a dieta. A Cidinha, obrigada, Cidinha. Meu avô materno morreu de soluço em novembro de 57. Lembrando que soluço pode ter infarto, que pode dar, acaba, dependendo da região que pegar, pode dar soluço, não é. Não, calma, gente. É complicado, a É, gente não vai saber o que aconteceu naquela época, né? exatamente. Às vezes, não sei se a pessoa também ingeriu algum alimento e alguma questão de que a pessoa não conseguiu digerir, como é que fala? Entrou pelo buraquinho errado, a gente Exato. fala, né? A gente não sabe, né? Se entrou pela traqueia, é complicado saber isso, né? O que aconteceu na época, mas se ele teve soluço de uma forma exuberante, talvez tenha alguma outra doença associada que a gente não sabia, né? Exato. Complicado saber isso. A Terezinha está falando obrigada pelo esclarecimento. A Laila, toma pouca água, estou tentando virar paciente. Sim, ou com certeza. Ela precisa melhorar, que ela come muito carboidrato, viu? Ah, entendi. Então, Laila, vamos para consulta nutricional, Laila. Ela precisa. E é bem magra. Em relação à hemodiálise, né? Quando que é escolhida um tipo de a hemodiálise ou a diálise peritoneal? Como é que é isso? É, um preferência do paciente é a, a dif- quando a gente fala diálise é um termo amplo, aí pode ser hemodiálise e a hemodiafiltração, que é
mais nova, mas é o mesmo procedimento, quase parecido. E a diálise peritoneal a gente usa para fazer a filtragem, né, do sangue. Nós injetamos um líquido dentro da cavidade abdominal, né, dentro da barriga, através de um catéter que fica lá com a pessoa. E é usado o peritônio, que vai ser a nossa membrana semipermeável. Então, por um processo de difusão, tem muita ureia no sangue, nenhuma ureia nesse líquido, vai sair a ureia. Mesma coisa com potássio, mesma coisa com cálcio e tudo mais. E depois é desprezado esse líquido de dentro da barriga para fora. A primeira coisa é a pessoa, eu não quero ir fazer, eu não quero sair de casa, quero fazer em casa. Então, se a casa tiver um local adequado e tudo mais, a pessoa pode fazer esse procedimento dormindo. 8 horas. Hoje em dia tem uma máquina que faz esse processo de infusão e drenagem, né? Vai um caninho que já vai até direto pro ralo que está saindo de dentro da barriga. Então é a primeira preferência do paciente. Eu falo que aqui e muito paciente não quer realmente fazer diálise peritoneal porque exige um autocuidado importante, porque você vai estar fazendo em você mesmo. Então, não quero, mas assim, é um procedimento tão eficaz quanto e a comodidade de você não ter que ir para perder esse tempo de ir lá e fazer lá a diálise. Entendi. Mas o primeiro tem algumas pessoas que a gente contraindica, que cirurgia abdominal, que já mexeu na parede, no peritônio, mas são poucas contraindicações que nós temos. É um excelente, ótima pergunta, excelente procedimento. Eu acho que terminamos por aqui, então, né? Muito obrigada, Dr. Kader, por ter vindo aqui tirar nossas dúvidas, por nos ensinar tantas coisas em relação aos rins e a função renal e a proteção dos rins. E boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de Realmente. todos. Muito obrigada e até o próximo podcast.